Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e no vídeo de hoje eu vou me propor a comentar a respeito do filme Air, a história por trás do logo, que foi lançado recentemente, agora no mês de maio de 2023, no serviço de streaming da Prime Video. Esse filme é dirigido pelo Ben Affleck e o roteiro é escrito pelo estreante Alex Convery. Ele acompanha os bastidores da negociação da Nike com o Michael Jordan e a sua família para desenvolverem uma linha própria de tênis que leva o nome do astro do basquete, que é considerado por muitos um dos atletas mais completos aí de todas as modalidades, enfrentando a concorrência de outras empresas que tinham muito mais know-how dentro do basquete do que a própria Nike, né? A Nike tinha outras especialidades do atletismo e de outros esportes. O basquete não era a, o segmento mais forte de atuação da Nike e eles acabaram fazendo uma investida bastante simbólica para trazer o Michael Jordan aí pro time da Nike, né? Uma das coisas que chamam a atenção nesse filme, e aí a gente tem que destacar o roteiro aí do Alex, é que o filme emula a narrativa clássica do cinema norte-americano. E isso é algo que acompanha a gente que gosta de cinema, né? Porque, querendo ou não, gostando ou não, nós crescemos através da influência do cinema norte-americano, né? E o filme, o roteiro especificamente, né? Ele emula muito dessa questão dos valores e da moral estadunidense, né? Essa questão do sonho americano, de lutar pelos seus ideais. E a gente não pode negar que o cinema norte-americano ele lança um canhão para realçar esses valores, né? Abrindo um parênteses, né? Eu acredito que existam histórias de empreendedorismo aqui no Brasil, por exemplo, que sejam tão ou até mais inspiradoras do que essa que a gente vê no filme. Mas a gente não tem essa indústria cinematográfica que faça com que exista toda uma exposição, né? Então, acaba sendo um pouco por conta dessa influência do cinema norte-americano que a gente acaba acompanhando mais essas histórias do que as nossas próprias, né? E haja vista, por exemplo, que alguns anos atrás a gente teve um filme chamado Ford versus Ferrari, onde a gente sabe que historicamente a Ferrari é uma empresa, uma equipe de automobilismo, né, extremamente tradicional, com um histórico vencedor de décadas. E o cinema norte-americano escolheu, né, um episódio que mostra uma situação em que a Ford, que é uma empresa norte-americana, que desbancou a Ferrari, né? Então não importa que todas as outras 999 vezes a Ferrari foi superior, mas eles se concentraram especificamente nessa situação. E aqui não é muito diferente, né? E assim, eu não vejo isso de uma forma negativa ou pejorativa. Eu acredito que se os Estados Unidos têm a seu favor a indústria do cinema, que é uma indústria de cinema que tem uma influência muito grande no resto do mundo, que os outros países façam o mesmo, sabe? Que o Brasil seja tão forte para competir com esse cinema norte-americano ao ponto de nós conseguirmos, né, de nós sermos capazes de fazer com que as nossas narrativas também recebam essa mesma atenção. É, pode parecer utopia, sei que a gente tem um longo caminho para percorrer, pode até ser que sim, mas que a gente também faça isso. Então, assim, quando eu digo que o filme
ele emula toda essa narrativa que é tão presente no cinema norte-americano. Eu considero isso algo como extremamente positivo, porque os americanos sabem fazer isso muito bem, e o roteirista, ele se aproveita muito de todos os clichês, de todas as convenções que o gênero, que o cinema norte-americano cansou de explorar dentro dos filmes, e ele explora isso de uma maneira muito positiva. E ao mesmo tempo não deixa de ser interessante que o roteiro ele tem uma certa consciência também desse novo papel dos Estados Unidos dentro dessa nossa nova conjuntura mundial, digamos assim. Porque, por exemplo, uma das coisas mais emblemáticas que existem no filme, além do próprio Michael Jordan, né, que é uma referência aí do esporte, e é um norte-americano extremamente enaltecido aí pela história, né? E que eles façam a utilização de uma música chamada Born in the USA, do Bruce Springsteen, que por muitas vezes é considerado um hino para os americanos, né? E é uma música extremamente efervescente, que enaltece esse espírito patriota dos Estados Unidos, né? Do americano, né? Ao mesmo tempo, o filme permite que se faça uma reflexão, né? De que a música enaltece esse espírito, mas ao mesmo tempo ele está falando de um veterano da Guerra do Vietnã que voltou para os Estados Unidos. Então, assim, é, essa ambiguidade, né, que existe na música do Bruce Springsteen é uma ambiguidade que o filme se propõe a colocar também em discussão. Lógico, não é o centro do filme, né? O foco principal enaltecer a figura desses americanos, a figura desses empresários, né? Esses profissionais da Nike que fizeram toda uma engenharia e toda uma negociação para trazer o Michael Jordan para trabalhar junto com eles, né? Mas não deixa de ser um viés que existe dentro do filme e que merece ser bastante respeitado por conta dessa consciência de que o roteiro se propõe. A direção do filme Air é do Ben Affleck, né? E o Ben Affleck já é um ator que resolveu investir na carreira da direção e ele já fez alguns filmes muito interessantes, como o Argo, Medo da Verdade, Atração Fatal, que o original é The Town, né? São filmes bem interessantes e para combinar com essa linha narrativa proposta pelo roteiro, o Ben Affleck é um diretor que ele consegue se adaptar, né? Ele consegue camuflar o estilo de direção dele ao que está sendo proposto no filme, né? Então, assim, ele pode não ser o diretor assim mais autoral ou que tenha um estilo estético ou de movimentação de câmera que seja especialmente marcante, mas é aquele diretor competente que faz o arroz e feijão muito bem feito, né? Eu me lembro que na época do Argo, muita gente criticou a vitória do Argo para melhor filme, né, no Oscar, mas o Argo é um filme feito para o Oscar que não tem nenhuma gordurinha, assim, ele é um filme muito bem realizado, muito bem feito. Ele faz o beabá, ele faz o feijão com arroz, mas ele faz muito bem. E aqui não é diferente. Da mesma forma que o roteiro emula toda essa questão, toda essa construção do herói norte-americano, o Ben Affleck ele realiza um trabalho de direção assim extremamente competente, que entrega aquilo que o filme se propõe a fazer. Então, assim, ele tem um estilo de direção extremamente orgânico para esse universo que a história se passa, que é ambientada nos anos 80. Então, a utilização da fotografia, né? O filme abre com algumas cenas de arquivo dos anos 80 e o filme ele se encaixa
no meio dessas imagens de uma maneira muito orgânica. Então, eu considero que é um trabalho de direção muito competente do Ben Affleck. Não estou dizendo que o Ben Affleck é o melhor diretor do mundo de todos os tempos, da última semana, mas eu acredito que ele faz um trabalho extremamente eficiente, né? E eu vejo muito como ele acredita muito nos ideais que o filme se propõe e ele faz isso muito bem. Para não dizer que assim o trabalho, por exemplo, dele é totalmente elogiável, né? Você percebe que em alguns momentos, justamente quando ele quer é, estabelecer alguma coisa diferente, ele faz bem o uso da câmera lenta, ele faz bem o uso de algumas passagens de transição de tempo. Mas, por exemplo, tem uma determinada cena de diálogo entre dois personagens em que você percebe que a câmera dele está inquieta, né? Que ele vai alternando entre um personagem e outro, e ele vai focando e desfocando a lente da câmera. E aí você percebe assim que ele está fazendo aquilo lá de uma maneira extremamente gratuita, assim, não tinha nem a necessidade de ele estar fazendo isso, mas naquele momento ele fez, assim. E aí, assim, se você for parar a pensar, aquele não é o melhor momento do filme e acaba não sendo justificável essa escolha que ele fez. Quando ele faz o básico, que é o que se espera de um ator que já tem tanta experiência na frente das câmeras e que já tem uma certa experiência por trás da câmera também, é que ele tenha absoluto controle sobre o material que ele faz. E ele faz muito bem e tem a favor dele a qualidade da fotografia, que é muito boa, a montagem do filme, que é extremamente dinâmica, orgânica, e considerando que é um filme que é muito pautado em diálogos, é, fazer com que o filme não perca o ritmo é uma virtude que sempre merece ser reconhecida. Uma das propostas curiosas que o filme tem é de fazer com que o centro da narrativa esteja sobre esses bastidores, né, da negociação da Nike com o Michael Jordan e a família, né? E é curioso como o próprio Michael Jordan, dentro do filme, ele é quase que um figurante. O roteiro ele faz questão de não dar voz para o Michael Jordan. Então o Ben Affleck ele precisa a todo momento esconder a figura do Michael Jordan, deixar ele fora do plano. E isso funciona muito bem no começo. Acho que mais lá para metade, para o final do filme, nas passagens em que ele aparece, isso incomoda um pouco, porque você percebe que o personagem tem que estar de costas, olhando para a parede. E eu acho que de nenhuma forma o filme quer sugerir que o Michael Jordan ele era um personagem sem voz, né? Que ele fazia só o que mandavam. Pelo contrário, é que o Michael Jordan é uma figura tão forte e tão marcante na cultura que você não precisa mais enaltecer isso, né? Quer dizer, o Michael Jordan ele já fala por si só, né? Tudo que ele construiu, tudo que ele conquistou, todas as formas que ele já teve de mostrar que ele é capaz de superar todas as dificuldades, ele já é um esportista muito grandioso, né? E o filme, ele não existe para reforçar essa imagem do Michael Jordan, não, ele quer focar nos outros personagens. E é curioso como uma das figuras que acabam tendo mais força é justamente a figura da mãe dele, que é interpretada pela Viola Davis, e bastam duas ou três cenas de diálogo com a Viola Davis para você perceber o quão forte é essa personagem e o quanto que o filme quis enaltecer essa figura materna do Michael Jordan. E tem um determinado momento que ela fala justamente isso. Será que o Michael Jordan não é tudo isso que vocês dizem que ele é, justamente por conta do exemplo que eu dei para ele? Então, quer dizer, é uma personagem muito forte e muito bem defendida aí pela Viola Davis. É, o personagem central do filme Air, ele é interpretado pelo Matt Damon, que é o Sonny Vaccaro, né? A gente acaba tendo
uma enxurrada de nomes aí, porque eu acho que faz sentido a gente fazer por merecer dizer o nome de cada um deles. Eles são é, figuras na vida real que são muito bem, foram muito bem reconhecidos aí ao longo da história, no sentido do trabalho que eles realizaram dentro da Nike, dentro da indústria de calçados e do marketing esportivo. Então, assim, são figuras são mais do que reconhecidas, né? Até porque são homens brancos, né? Então, e norte-americanos. Então, assim, eles não ficaram apagados totalmente da história, embora o filme tente sugerir que talvez eles não iriam ser tão lembrados, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? E o personagem do Matt Damon é uma figura assim, extremamente impetuosa, né? Ele é um cara que acredita muito na intuição dele, ele é um cara bastante obstinado, ele não se conforma assim com aquele sentimento de que se as coisas estão dando certo desse jeito, vamos continuar fazendo desse jeito. Não, ele é um cara, um visionário mesmo. Ele sempre está com aquela situação de que ele não está confortável com a situação que ele está. E da maneira como ele é retratado, ele de forma nenhuma se apresenta como uma figura arrogante. Ele é um cara extremamente cativante. Tanto é que essa postura dele faz com que as outras pessoas que estejam ao redor dele se inspirem, vejam ele como uma fonte de inspiração mesmo. Então, ele tem uma capacidade de oratória muito forte. E assim, embora seja um personagem que segue um padrão, né, ele é muito bem defendido pelo Matt Damon. O Ben Affleck, ele interpreta justamente o presidente, né, o CEO da Nike, que é o Phil Knight, e o Ben Affleck, ele com certeza ele fez essa escolha, né, de fazer esse personagem, porque ele tá extremamente caricato, canastrão, então ele tá se divertindo e ao mesmo tempo ele não deixa de transparecer que ele é uma figura um pouco egocêntrico, mas ao mesmo tempo ele fica preocupado com o legado que ele vai deixar, né? Então, assim, ele tem um pouco dessa ambiguidade, né? Que ele é o CEO da Nike e mesmo assim ele é um pouco inseguro também, né? Então, não deixa de ser uma figura interessante de se acompanhar. Outra figura importante dentro do filme é o Rob Strasser, que é o responsável pelo marketing da Nike, que é interpretado pelo Jason Bateman, que é um ator fora de série também, que é um ator que tem uma carreira muito grande aí na comédia, mas que ele interpreta personagens dramáticos também com muita competência. E ele também tem esse destaque. O filme ele não se concentra muito na vida pessoal dessas figuras, né? Se concentra quase o tempo todo nessa questão do ambiente profissional, mas o Jason Bateman é aquele justamente aquele em que o roteiro permite que se explore um pouco mais essa questão do lado emocional. Um outro personagem muito interessante desse filme é o Peter Moore, que é interpretado pelo Matthew Maher, que é o responsável pelo design do tênis que vai levar o nome do Jordan, né, do Air Jordan. E ele é uma figura bastante excêntrica, exótica dentro desse universo corporativo, né? Porque ele é um artista, né? Ele se vê como um artista, então ele está preocupado muito mais na concepção se aquele tênis ele vai ser funcional, se o Jordan vai gostar, qual que vai ser a distribuição das cores, o detalhamento, enfim, ele é realmente um artista dentro desse universo. Embora ele não seja um personagem que tenha o mesmo destaque do que o personagem do Matt Damon, por exemplo, ou do próprio Jason Bateman, quando ele aparece, quando ele surge em cena, ele sempre chama atenção para si. E um outro personagem que eu também acho que merece ser destacado é o David Falk, que é interpretado pelo Chris Messina. É um personagem assim muito engraçado e curioso porque ele tá o tempo todo xingando, falando mal, reclamando
do personagem do Matt Damon, que é o Sony, né? Mas ao mesmo tempo ele consegue ser muito espirituoso, né? É aquele cara que você tá acostumado em ver, que ele é o cara arrogante, mal-humorado e que a cada 10 palavras, 11 são palavrões, mas ao mesmo tempo o Chris Messina consegue fazer com que esse personagem seja muito divertido. Então, assim, o elenco ele está muito bem afiado, assim, as atuações estão muito boas. Eu não acho que nenhuma dessas atuações elas sejam extraordinárias ao ponto de dizer, essas indicações, essas atuações merecem uma indicação para o Oscar. Mas elas são muito competentes. Então, assim, dentro desse universo do filme, eles sustentam muito bem os personagens. Então, talvez assim, aquela que chame mais atenção, porque rouba a cena toda vez que tá em cena, é a personagem da Viola Davis, que é a mãe do Michael Jordan, a Dolores, né? Porque é a Viola Davis. A Viola Davis vai roubar a cena sempre que ela tiver um mínimo de diálogo suficiente para Viola Davis já crescer em cena, né? Mas o elenco, de uma maneira geral, tá muito muito carismático o elenco, assim, muito eficiente o trabalho que eles fazem e gosto demais de todos esses personagens. E eu fiz questão justamente de mencioná-los porque nenhum deles tem uma atuação assim totalmente que chama a atenção para si, mas o conjunto tá muito favorável, assim, o conjunto contribui demais para o filme. Então, eu vejo assim que pode ser aquele tipo de filme que talvez as atuações individuais não se destaquem, mas quando tiver, por exemplo, indicação para o SEG, que é o prêmio de atuação, com certeza esse elenco vai receber uma indicação para o SEG de elenco. Pode ser que individualmente não, mas o elenco em si ele está muito competente, é muito bom. Bom, eu acabei até me estendendo além do que eu imaginava para falar sobre o filme. Eu acredito que o filme ele faz muito bem aquilo que ele se propõe a fazer. Você pode alegar que esse filme é igual a tantos outros, pode ser que seja um filme que esteja aí na média dos filmes que sejam produzidos aí pela indústria norte-americana, mas o meu ponto de vista é muito mais no sentido assim de que é, eles fazem o que eles fazem muito bem por conta de tudo que envolve aí a indústria. E não é só a questão assim de dinheiro, né? Eles têm essa capacidade de fazer esse tipo de filme porque eles têm uma indústria por trás, então é muito dinheiro, não tem como um filme desse não dar certo. E só que assim, existem vários exemplos de filmes que têm essa mesma proposta e acabam não tendo o mesmo resultado. E eu acho que o filme Air ele mostra isso, assim, mostra a força do cinema norte-americano, mostra essa força dessa narrativa sobre o herói norte-americano, sobre esses valores, sobre essa moral. Por mais que a gente tenha algumas restrições aí com relação à postura dos Estados Unidos e dessa arrogância de eles se autovalorizarem, o filme ele faz isso de uma maneira assim extremamente competente, carismática. É um filme assim bastante envolvente, é um filme que é muito pautado em diálogos, então os diálogos são muito bons. Queria destacar, além do elenco que eu já mencionei, existem participações do Chris Tucker e do Marlon Wayans, que são muito boas, que eles estão fogem um pouco aí do estereótipo que a gente está acostumado a vê-los, né? E aí fica até curioso, né? Assim, em que momento que a gente poderia imaginar que a gente veria um filme do Matt Damon com Marlon Wayans e o Chris Tucker, né? E aqui deu muito certo. E gostei bastante do filme, acho que o filme ele tem essa narrativa clássica do cinema norte-americano, como eles estão cansados de fazer, como eles sabem fazer muito bem, e o resultado é muito
inspirador, né? E eu acho que o propósito do filme é justamente isso, né? De instigar você a ter esse mesmo espírito que é tão enaltecido aí pela cultura norte-americana. Mas volto a reforçar aquele parênteses que eu fiz no começo. Acredito que no Brasil ou em qualquer lugar do mundo existam histórias de superação tão ou mais inspiradoras do que essa. Só que o canhão da indústria norte-americana sempre vai focar nos personagens que são importantes para eles. E aí é a gente que tem que correr atrás, é a gente que tem que fazer esse feijão com arroz bem feito. E eles fazem muito bem. Como eu falei, não é um filme assim que se propõe a reinventar o cinema, reinventar a narrativa cinematográfica, mas é um filme extremamente convincente naquilo que ele se propõe a fazer. A minha nota final para Air é 8,5, 4 estrelas de 5. Espero que vocês tenham gostado do filme também, tanto quanto eu. Se você não gostou, ou se tem algum das opiniões que eu passei a respeito do filme não estão de acordo com aquilo que você acredita, fique à vontade para colocar nos comentários. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!